tarde, gente. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de domingo, né? Gostoso, né? Eu, quando saí de casa hoje cedo, tava muito frio. Aí quando chego aqui à tarde, tá quente. Aí então você fica com aquele monte de roupa e ao mesmo tempo tudo, né? Mas o importante é estar aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui, como eu falei, com o Jean aqui na técnica. Nossa, realmente eu falei, é um prazer. Eu sempre falo para você, um refrão que eu falo, como é importante para mim vir à rádio e transmitir alguns conhecimentos para vocês, né? Eu acho gostoso quando quando as pessoas estão tão perdidas ultimamente, né? E muitas pessoas ultimamente estão com muita culpa, se sentindo culpado mesmo, né, da situação. Então, muitas vezes, entra naquele processo de se realizar e quando fico em casa, entra num processo da culpa, do fracasso, né? Então, quando estão convivendo, às vezes, com a família, aí ficam relembrando daquelas coisas que passaram, fica recordando de situações que não vai vir à tona, não vai resolver, porque passado, como eu falo sempre, passado já passou, não vai voltar jamais. Você não tem como mudar esse passado, não tem como ajustar. Não, vocês têm agora que plantar uma nova semente a partir de agora. Eu já falei em outros programas e continuo falando. A partir de agora, a nossa vida é outra vida. Nossos relacionamentos, as nossas atitudes, as nossas visões vão mudar totalmente. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente? Se reconstruir. Começar do zero, muitas vezes. Muitas pessoas estão sofrendo antecipado e culpando uns aos outros. Então, existe a culpa, né? Porque eu deveria ter feito isso. Ah, por que eu não fiz isso? Gente, não tem como resolver isso agora. O momento agora é de entrar em conexão com você e começar a se resolverem, né? Eu estou falando tudo isso porque é impressionante. Eu esqueci de me apresentar, né, gente? Eu sou Darcy Maria de Souza, do programa Despertar Quântico da Consciência. Meu programa é todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Eu sou psicanalista transpessoal, trabalho com a psicanálise. Eu sou astróloga, numeróloga, né? A minha numerologia é através dos arquétipos do tarô, né? Então, são terapêuticas diferentes. Sou acupunturista, né? Gosto da acupuntura. Trabalho com processos terapêuticos através da acupuntura, da barras de axis, constelação familiar. Eu utilizo tudo isso, gente, todos esses estudos, como ferramenta de atendimento. Muitas vezes, né, eu conversando tudo isso, eu ia falar da culpa, vou continuar falando da culpa. Tudo isso, quando eu vou atender, eu aplico muitas vezes o que é necessário naquele momento, né? Mas trabalho muito mais com a psicanálise, né? E utilizo a psicanálise como meio de autoconhecimento, de a pessoa se autoconhecer, se autodesenvolver e buscar, né, o que é necessário para chegar a alguma conclusão através de você e com você. E é justamente isso que a partir dessa apresentação, que eu ia falar da culpa, né? Porque é o que está acontecendo muitas vezes, essa realidade atual, né? As pessoas estão convivendo e sempre ficar relembrando as coisas que passaram, porque passaram, se fizeram as coisas erradas, por que agora estão nessa situação, se as coisas não deram certo, porque fulano foi o culpado, e não existe um culpado. Na época, era o que era necessário. Tudo acontece porque é necessário para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, independente de tudo. Enquanto você não desenvolver seu autoconhecimento, você não vai conseguir ajudar ninguém, nem ninguém vai te ajudar. Porque, em primeiro lugar, você precisa querer. Enquanto você não vai buscar, não vá atrás do autoconhecimento, das suas autorrealizações, você não tem como se curar ou como se resolver. E culpar o outro, responsabilizar o outro, né? Ou se culpar, não vai resolver a situação nesse momento. Assim, mas você fala, mas não é fácil, realmente não é fácil. Mas, para isso, existem as terapias, né? Então, uma barra de axis, que agora não dá para fazer, porque tem que ser pessoalmente, mas uma acupuntura pode fazer a hora,
né? É uma medicina tradicional chinesa. Gente, todos os tratamentos são válidos, desde que se permita. Se permita. É bem por aí. Enquanto você não se permitir a cura, ou ficar na dúvida da cura, nenhum remédio vai te curar. Pode ser alopático, pode ser homeopático, acupuntura, sistêmica, nada. Porque, em primeiro lugar, você tem que acreditar em você. Eu falo isso porque há uns anos atrás, eu tenho um filho, ele teve câncer, né? Ele estava com 25 anos quando ele teve câncer. Então, ele conversando, eu cheguei para ele, claro, eu como mãe fiquei desesperada, angustiada naquele momento. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, a mamãe tem tudo, a mamãe é homeopata não médica, a mamãe tem acupuntura, a mamãe tem isso, a mamãe tem aquilo. E eu falo o seguinte, 50% está nas mãos do homem, que é o médico, que são as rezas, que são um monte de filosofias que vão colocar dentro de você para você acreditar que é verdade. Porque se você não acreditar que é verdade, se você não acreditar em você, nenhum remédio vai fazer efeito. Então, 50% é lá fora e 50% é dentro de você. Então, e foi justamente isso que fez. Ele até depois que ele se curou, graças a Deus se curou, fez todo o tratamento necessário, eu dei homeopatia para ele, trabalhei muito com homeopatia com ele, não teve nenhum efeito colateral na época que ele teve o câncer. E quando ele fala, ai filho, agradece muito a Deus, agradece a todos meus amigos que são, que trabalham com a parte espiritual, todos eles, sem exceção, oraram por você, rezaram por você, fizeram tudo que era necessário naquele momento. Eu falei, mãe, se não fosse meus 50%, eu não estaria vivo. Então, e é tudo isso, a gente tem que acreditar. Então, enquanto a gente não crê no que a gente precisa, as coisas não vão resolver. Eu falo tudo isso porque esse mês de maio está totalmente atípico em relação a muitas coisas, né? Esse mês de maio, nós vamos entrou muita gente na astrologia, entrou muitos planetas retrógrados, né? E quando eu falei da culpa, é justamente isso que vai acontecer agora. Esses planetas retrógrados vai vir com toda a corda em cima de todo mundo. Vai vir em cima do ser humano, porque eu falo que nós somos um microcosmo e lá em cima é o macro, são os planetas, que eles mexem com o ser humano com muita profundidade, vão atrás. E tudo aquilo que não foi resolvido, né, parece que agora vem com força total. Porque o que é um planeta retrógrado? Ele, na realidade, ele não é que ele fica retrógrado, vamos dizer, ele fica andando para trás, né? Ele, na realidade, o Sol continua andando e ele fica estacionário. Então, vai ficando para trás no seu girar da órbita, né? Então, fica uma coisa com órbita ao contrário. Eu vou falar uma frasezinha pequenininha, antes de continuar esse negócio do planeta retrógrado, vou falar uma frasezinha. Se queres ficar preso aos seus desafetos para toda a eternidade, desprezes ou os odeie. Os porquê, somente o perdão e o amor liberta. Isso é uma frase de Chico Xavier. É impressionante como as pessoas, elas vivem com culpa, vivem com raiva, vive com medo, né? Eu vou falar agora do medo também, porque é o que mais nós estamos tendo ultimamente. As pessoas estão com medo, com muito medo. E o medo vai atrair só coisas negativas. Pergunto para você, o que você quer fazer da tua vida? Que momento atual você está vivendo que você não está querendo dissipar todos esses momentos e querer mudanças na tua vida, né? Essas mudanças vão vir, sim, mas você precisa querer, né? Precisa aceitar e não ficar culpando. E a gente fica sempre na culpa, culpando um, culpando o outro, culpando um, culpando o outro, e não fazemos nada.
Ninguém faz nada para melhorar, mas culpar o outro é fácil. Então, todo mundo é culpado, né? E com essa culpa que eu culpo os outros, eu mesmo não faço nada, eu cruzo os braços e espero assim, não vou esperar as coisas acontecerem. E o que vai acontecer? Nada. O tempo todo, as pessoas precisam buscar verdades internas para ir em frente, andar para frente e buscar novas realidades. Eu vou falar agora de alguns planetas que nós estamos passando, né? E o tanto que nós precisamos nos ajustarmos, né? Então, nós temos agora, essa semana de maio, no último dia 25 de abril, Plutão ficou retrógrado, né? O Plutão ele ficou a 24 graus de Capricórnio e vai ficar até dia 4 de outubro. Ele vai retrogradar até 22 graus de Capricórnio, né? Os assuntos de Plutão, transformação, morte, vida, renascimento, poder, cura, manipulação, fanatismo, obsessão, abuso, poder, regeneração, ditador, compulsão, eliminação e transmutação. Plutão, quem rege Plutão, ele é o regente, na realidade, ele é o regente de Escorpião. E ele está agora em Capricórnio. Escorpião é de água, Capricórnio é de terra. Então, ele vem com essa transformação, por isso que está tendo tantas essas realidades atual. Água com terra é algo oculto que está vindo à tona. E agora, com essa retrogradação, nós vamos ver as coisas não muito agradáveis para todo mundo. Junto com Saturno, junto com Plutão, nós vamos ter Saturno, que também entrou em retrogradação, né? Ele está no signo de Aquário, né? Ele entrou agora no último dia 11 de maio e vai ficar até dia 29 de setembro, né? E Saturno, que eu falo, ele é o regente de Capricórnio e também um corregente de Aquário. E ele está em Aquário. E na retrogradação, ele vai voltar novamente para Capricórnio. Então, quando ele retorna para Capricórnio, na retrogradação, ele vai trazer à tona tudo aquilo que você não resolveu, né? Saturno ficou 2 anos e meio em Capricórnio. Saiu agora esse ano, né? E caso, tudo aquelas coisas que quem é capricorniano, depende do signo, eu falei, depende do signo, da casa onde está Capricórnio, do signo onde está seu Capricórnio. Então, são aspectos que você tem que vivenciá-los e saber o que pode influenciar para você, o que pode dizer para você. Mas todo mundo que tem Capricórnio, que é capricorniano, canceriano, ariano e libriano, está pegando esse reflexo de Capricórnio, né? Então, o que você não resolveu? O que você não resolveu nesses últimos 2 anos e meio? Que você só comeu pão que o diabo amassou mais alguma coisa e não resolveu mesmo assim? Mas você teve algum aprendizado. Então, agora, quando ele retorna, ele vai falar o seguinte: eu vou ver até onde você é capaz, está em condições de ir para frente. Porque Saturno, ele demora 29 anos para voltar para o signo de Capricórnio. Percebo exatamente, ele vai te cobrar tudo que é necessário. Saturno, ele vai cobrar as suas verdades que você não quis fazer, a responsabilidade. Saturno é o senhor do tempo, tá? Então, observe, ele vai ficar até, gente, olha, até 29 de setembro. Então, vamos ver, ele vai ter uma reavaliação, estabilidade, ele vai voltar, né? E vai colocar para você todas essas verdades que você mudou. Será que você mudou com todas essas dificuldades que você passou? É isso que você tem que fazer, essa reavaliação. Saturno vai te cobrar isso. Então, vamos novamente verificar, tá? Aí, depois disso, no dia 13 de maio, Vênus entrou em retrogradação. Vênus é o regente de Touro e o regente de Libra. Então, se ele está em retrogradação, você tem que reavaliar todas essas
parte financeira, parte de relacionamentos, né? Porque ele está hoje, ele está em Gêmeos. Então, tomar muito cuidado com a palavra, né? Porque Gêmeos, ele gosta de falar. Então, tomar cuidado com a palavra, com discussões desnecessárias, com falar coisas desnecessárias no momento errado. Então, vai ter muitas discussões. E também vai ser muito problemática para a parte financeira. Se cuidem, tá? Na parte financeira. Ele vai ficar de 13 de maio até dia 26 de junho, Vênus. E vai mexer muito, gente, com a parte emocional de todas essas pessoas, né? Principalmente as pessoas do signo de Gêmeos, de Sagitário, de Virgem e Peixes. Porque ele está nesse processo, né? E ele vai trabalhar todo esse lado financeiro. Então, não é legal. Quando esses signos estão em retrogradação, não façam negócios, principalmente negócios, né? Comprar casa, começar um novo relacionamento. São coisas pequenas, detalhes pequenos, né? Que normalmente não vai dar certo. E outra coisa, gente, vai voltar muita gente do passado. Se cuidem, tá? Porque se não deu certo no passado, não é agora que vai dar certo. Só uma dica. Se não deu certo no passado, é agora que vai dar certo. Se cuidem e verifique também tanto a parte financeira como a parte emocional. Outro que ficou retrógrado também foi Júpiter. Ele está também no signo de Capricórnio, né? E ele vai ficar de 14 de maio a 13 de setembro, né? E ele vai voltar, ele tá em Capricórnio e ele vai ficar, ele trabalha com a parte da expansão do ser humano, né? E ele vai voltar a ter conjunção com Plutão, ele vai voltar a ter conjunção com Saturno. São determinações onde existem essas mudanças que nós estamos tendo agora, desse coronavírus. Então, todo esse lado, quando está retrogradando, vai ter uma parada agora, provavelmente. As coisas vão se estabilizar, aparentemente. Mas se não usarem com responsabilidade tudo isso que está acontecendo, responsabilidade em ter consciência de tudo isso. Porque a pandemia é uma coisa. Agora, se você não tiver essa consciência, outros resultados. Então, a coisa volta com toda a força. Porque é justamente nesse aspecto que a gente precisa tomar cuidado a partir de agora. Precisa tomar essa responsabilidade. Não por si só, mas pelo outro também. Nós não precisamos pensar somente na gente. Precisamos que o Saturno em Aquário é responsabilidade para grupos, para as pessoas que precisam aprender a conviver com o outro, a respeitar o limite do outro, a respeitar a vida do outro. E as pessoas não sabem isso mais. Ninguém sabe até onde ele pode ir. Infelizmente, as pessoas não têm limites, né? E a pandemia foi justamente isso. Ela veio colocar limites dentro da família, limites dentro de uma sociedade, de grupos, né? E aparentemente ninguém tá querendo aprender esses limites. Então, estão extrapolando todas essas realidades, estão extrapolando todas essas verdades internas. E é triste, né? Eu vejo que essa realidade, o quanto que as pessoas ainda estão buscando e não estão sabendo, né? Não estão se encontrando. Eu falo sempre, as pessoas não precisam, os governos não gostam de entrar em mérito de política, mas deveriam dar consciência para o povo, só isso, né? Dar estudo, consciência, saúde, são aspectos primordiais em um país, né? E, sabe, infelizmente o povo brasileiro não tem essa consciência, não tem essa sabedoria, não sabe o limite de cada um. Então, eu vejo agora, é real mesmo, o tanto que a gente hoje em dia, para você sair, eu não saio de casa, eu sou de risco, como diz a história, né? Eu tenho mais de 66 anos, eu já tenho 66 anos, então eu sou tida como pessoa de risco.
Eu acredito que eu seja melhor que muita gente, mas, em todo caso, como eu sou de risco, a gente tem que assumir o risco, né? Senão a gente pode prejudicar o outro. Então, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. E usar sempre, de preferência, verificar essas máscaras, essas coisas, tudo. Sim, é necessário, é. São ordens, são. Eu brincava com meus filhos e falo, ordens são para ser cumpridas e nunca discutidas. Claro, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, vamos começar a ver até onde vai nossos limites, até onde vai nossas verdades internas e nos respeitar. Em primeiro lugar, aprender a se respeitar, aprender a se ver, né? Na constelação, a gente fala o seguinte, a gente tem que enxergar e a gente tem que empoderar, né? Dar uma visão para o vírus, né? Tem que olhar o vírus como algo de aprendizado. Então, a gente fala, eu vejo você. Aí depois, a partir do momento que você vê que ele realmente existe, que só quem está sentindo essa... é quem já sofreu, quem já passou, quem está passando pelo vírus diretamente, né? Graças a Deus eu tenho saúde. Então, eu não posso falar nada. Mas é uma coisa para a gente se preocupar, porque tem muita gente que não tem onde buscar. E está tendo muita gente precisando de auxílio, já falei para vocês e volto a repetir. Precisando de auxílio psicológico, psicanalítico, eu ajudo vocês. Na hora que vocês precisarem, mandem uma mensagem para mim, que eu vou responder de uma maneira ou de outra e converso com vocês. Bater um papo, conversar com vocês. Meu telefone é 011 99502 4333. 99502 4333. Eu falei sobre esses aspectos da astrologia, porque isso é muito importante. Porque vai retornar muita coisa, né? E nós precisamos aprender a conviver. E não vai ser fácil a convivência, mas vai depender muito mais da consciência que você tem, de cada planeta, em cada lugarzinho que você está, né? As pessoas não sabem esse limite. E vai retornar. Mas se você tiver consciência, as coisas mudam. É só isso que eu falo. Mas entre em contato comigo. Meu programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito aqui a participação nesse horário. Agradeço ao Jean, que está aqui à minha frente. Agradeço a a equipe aqui da Rádio Mundial, né? Que eu gosto. Eu falei que eu faço isso com muito prazer. E me realizo em vir conversar com vocês. Precisando de mim, né? Estou à sua disposição, tanto na parte psicanalítica, como na parte de astrologia, precisando saber onde esses planetas estão no seu mapa. Posso te dar uma dica, né? E saber o que vocês têm que trabalhar com tudo isso, com consciência. Com consciência. Na numerologia também, e entre outros aspectos. Mas fique em paz, gente. Tenha uma semana, tenha um dia iluminado. Namastê.